mais uma vez começando um diálogo com vocês no nosso canal do YouTube, Associação Espírita Jesus de Nazaré, com muita luz, muita tranquilidade. Vamos começar um bate-papo hoje sobre a paz. Convido a vocês, internautas, a parar um pouco, respirar um pouco, reconectar-se para entender o movimento que o planeta Terra está vivendo, entender o seu movimento, porque a todos nós a vida está conclamando para um novo pensar, um novo proceder. Hoje nossa temática é: teremos paz? Ao iniciar nosso diálogo, a gente traz a história da humanidade, que está ligada ao contexto da desigualdade. Gênero, raça, costumes, valores, status, prestígios, né? Muitas vezes até justificados filosoficamente ou até pelo campo da teologia. As diferenças e as desigualdades historicamente fez parte da humanidade e faz. Entre os séculos XVIII e séculos XIX, a ciência vai assumir uma função fundamental para a humanidade. É através da ciência que a razão humana vai explicar o mundo. Dentro desse contexto de explicação, a gente vai, pelos avanços tecnológicos, materializar a vida, né? Um desses processos é a Revolução Industrial, que desde quando se tornou materializada, nós não paramos de inventar coisas. Nós estamos hoje num avanço tecnológico de informática que o pessoal da década de 20, de 30 jamais imaginaria que alcançaríamos. Dentro desse contexto, o que fundamentou isso foi o trabalho árduo para a sociedade e o consumo desenfreado, assumindo nesse contexto aí progresso e civilização. Para a humanidade, a partir da ciência e dos avanços tecnológicos, a gente vai ter um progresso material nunca visto antes. E para o indivíduo vai se concretizar uma ideia de civilidade, de civilização. Só que nesse contexto, a gente vai sair do coletivo para o indivíduo. Por quê? Porque quando a gente sai de uma comuna ou de um ideal comum para todos, onde as pessoas se falavam, onde as pessoas dividiam seus problemas, onde os moradores de uma mesma rua se visitavam, conversavam, dividiam, para um contexto de indivíduos, o que um passa, o outro não sabe, o sofrimento de um não é partícipe do outro, como também as vitórias e as conquistas. Quando a sociedade passa por isso, a gente vai ter nitidamente um senso comum, que é o quê? ênfase na razão como justificativa para a vida. Tudo deriva do critério da racionalidade. E um outro aspecto que vai se consolidar, que é a realização pessoal e uma orientação para o futuro, onde o progresso deve estar presente sempre. Ou seja, as pessoas e os indivíduos têm na mente uma fundamentação de que crescer para ter, crescer para quantificar a sua vida. O ser humano que não consegue quantificar ou materializar a sua vida com bens, ele passa a ser menosprezado socialmente. O valor dele fica a menor do que aqueles que conseguem acumular bens. Diante disso, muitos conflitos, muitas lutas sociais vão ser geradas. Vai ser um resultado de um contexto, né? Essa forma de produzir matérias, bens, né? É uma forma de produzir um excedente, não vai ser dividido para todo mundo, né? O que eu produzo aqui, só quem tem recursos financeiros vai se apropriar desse excedente. O que é que acontece nesse momento? As diferenças sociais e as desigualdades sociais tendem a crescer exacerbadamente. O mundo moderno é um mundo urbano industrial.
Mas nem todo ser humano, nem todo indivíduo vai se enquadrar nesse padrão de ser urbano e industrial, né? A comunidade que existia vai ser transformada em sociedade. E é uma característica que se pressupõe que o seu valor é pelo que você tem e não pelo que você é. E aí a gente começa a perceber uma dicotomia humana. Porque o ser humano não é só razão. O ser humano tem o campo da emoção. E se você começa a dissociar você do que pensa, você do que sente, os conflitos vão se materializar na vida do indivíduo. Como a sociedade é um conjunto de indivíduos, esse processo vai como onda para a sociedade. A gente vê conflitos de violência que até então a gente não ouvia falar, mas que a gente percebe que a sociedade é o quê? É o resultado dos conflitos individuais. E é justamente os conflitos individuais, gerados pela dissociação do ser que pensa e do ser que sente, que faz com que ele malbarateie a vida. Malbarateando a vida, ele perde o endereço de si. E como vai a paz nesse contexto, né? Como a gente poderia ter paz se a gente se desconecta da gente mesmo? Ou se a gente se divide e acha que é um ser só intelectual, né? Fica complexa a situação. As relações sociais, elas vão estar permeadas pela materialidade da vida, né? Em consequência, as particularidades negativas como solidão, medo, transtornos diversos, desrespeito e degradação, tanto humana quanto ambiental, porque ao momento que a gente dissocia o ser que sente do ser que pensa, a gente só produz para ter. E aí a preocupação com o meio ambiente, ela não está concatenada com o ser que sente, com o ser que se preocupa, com o ser que entende que todo ato, toda ação gera uma reação. E há um encadeamento social. O lixo que eu jogo na rua, que a chuva leva para um rio, compromete a vida dos ribeirinhos, compromete o sistema de uma cidade. Quando a gente produz sem entender que o outro que está na sociedade sofre interferências das nossas ações, a gente gera mais conflito social. Nós perdemos o endereço de nós. Tudo que nós produzimos para atender o eu que pensa, o eu que tem achismos, o eu que tem pensamento de senso comum. Então, nessa produção e nesse encadeamento, a gente não pensa em um contexto, né? A era consumista, ela está atrelada ao crescimento não sustentável. Os destroços humanos e ambientais vão ser os resultados. As calamidades públicas, né? As enchentes, os desabamentos, né? A cidade não comporta todo mundo. Não se há uma preocupação com um saneamento básico, com a infraestrutura para acolher as pessoas, né? Não se tem como modelo de vida a vida, porque são os humanos e a natureza que vivem. Mas se a forma de produção humana não está ligada, não está contextualizada à própria vida, como a gente vai conseguir dar continuidade, dar manutenção à vida do outro, à nossa vida? Porque a vida do outro interfere na nossa, a nossa interfere na do outro, né? Os resultados são catastróficos, como a gente tem observado aí. O meio ambiente, o clima, as mudanças de temperatura, nós estamos acompanhando. 2022 está trazendo uma contextualização de uma quantidade de chuva que há muitos anos não existiam.
30, 40 anos atrás. Os rios, né? As barragens. Olha o que está acontecendo. Né? E essa problemática toda é porque a gente seguiu uma orientação sem uma doutrina da paz social. Né? Essa problemática repercute hoje no nível elevado da violência, né, que vem influenciando as gerações e desenvolvendo os processos alucinantes que a gente está vendo aí, de loucura, de depressão, de fobias, de pânico, de crise de ansiedade, de apatias, de viciações em entorpecentes. Não importa o entorpecente mais caro ou mais barato, é entorpecente do mesmo jeito. A alcoolização, não importa se a alcoolização é um aguardente ou um uísque importado, não importa. É a alcoolização do mesmo jeito. Né? A sexolatria, onde o sexo é trocado, realizado sem nenhum tipo de comprometimento com o outro, sem respeito ao corpo do outro e nem respeito a si. E a dissociação sofrida pelo ser no mundo ocidental, moderno, pode ter generalizado essa grande chaga que a gente está sofrendo, que é a falta de paz interior, a falta de paz no mundo, né? As ameaças, as turbulências, a intolerância, a incapacidade de ouvir o outro, né? E muitas vezes a incapacidade de viver consigo mesmo. Tem muitas pessoas que não conseguem viver consigo, né? Que não conseguem resolver seus próprios problemas, que na verdade eles não querem resolver seus próprios problemas. Querem encontrar pessoas que aceitem a capacidade de submissão para que elas se coloquem como vítimas da vida, né? Repetindo erros, sem ter a capacidade de amadurecer psicologicamente, sem perceber que precisa mudar de direção. Né? O homem, nessa contextualização toda, ao dissociar-se do divino, né, ele profanou o que era sagrado e volatilizou a base mais estável da sociedade. Né? O que é que a gente tinha de mais estável socialmente falando? Onde era o núcleo, que todo mundo saía com um nível de base que dava para suportar os processos fora, a família. Então, quando a gente fragiliza a família, não se trata aqui de quem compõe a família, não é esse o processo. Porque família é onde há respeito, onde há consideração, onde há ajuda, colaboração, onde há compreensão de entender que o outro tem seus limites. Né? Família é isso. E quando a gente fragiliza esse centro, né, os indivíduos saem do seu meio familiar totalmente desestruturados, totalmente comprometidos emocionalmente, psicologicamente, muitas vezes fisicamente, espiritualmente. E aí, como a gente vai exigir uma sociedade equilibrada se a gente fragilizou o centro dessa sociedade, que é a família? E a dor vivida na atualidade impõe uma pergunta muito séria. Teremos paz? Será que diante desse quadro que a gente está vivendo, de viroses, de problemas de saúde, problemas climáticos, problema da fome, será que teremos paz? Nesses turbilhões emocionais que estamos vivendo, cada um está sendo convidado a repensar sua vida, ou no campo do trabalho, ou no campo da família, ou no campo emocional, ou no campo da viciação, seja lá o que for de viciação que você guarda no seu contexto de vida, né, na sua forma de pensar, de falar, de se dirigir ao outro, de entender o outro.
né? Ou até nas prisões que você se coloca. Às vezes você está preso, se nutrindo de uma relação complexa, muito mais porque tem medo de fazer diferente, de mudar, de redirecionar a sua vida. A proposta da noite é a gente parar um pouco e entender se a paz vem de fora. Porque o mundo pode estar em desalinho, mas a gente pode começar de dentro um movimento para ter paz. Existe uma música muito famosa que é de Nando Cordel e que ele diz: a paz do mundo começa em mim. Mas como a gente pode entender essa afirmativa nessa música, não é? Teremos paz? A resposta vai depender de cada um de nós, de nossas ações, de nossas atitudes, do nosso comportamento para conosco. Porque o processo não é para fora, meus irmãos. Nós que temos a consciência de que o planeta Terra está passando por um momento, um movimento de redefinição, nós precisamos entender onde estamos, por que estamos aqui nesse momento, por que pedimos para estar vivenciando tudo isso, qual é a nossa missão nesse processo, qual é a nossa importância, por menor que seja. Aqui a preocupação não é ajuizar valor de importância de A, de B, de C. Não é. Aqui o pensamento é: se encontre. Para você se encontrar, você precisa descobrir qual é a sua missão, por menor que seja. E eu não falo de missão universal, eu estou falando de uma missão para com sua família, uma missão para com o seu campo de trabalho. Qual é a área que você trabalha? Você já abriu os horizontes? Você já olhou para o lado? Você já olhou para trás, para frente? Você já interpretou qual é a sua função naquele ambiente que você frequenta no campo do trabalho? Se você pode ser ponte, por que você age como parede? Se você pode ser uma chave e abrir uma porta e dar condição a um mundo diferente, por que você esconde a chave? Então esse momento é um momento de grande reflexão. E para a gente refletir, a gente não pode viver a vida só querendo o externo. Estar com o outro. Porque o outro, em momento nenhum, vai responder pela sua vida. O outro pode te ajudar a você sair de algumas questões ou até de você entrar em questões complexas. Mas cabe a cada indivíduo fazer sua trajetória. E é um modelo de escolha de vida que repercute primeiramente em si. Claro que você, com o seu comportamento, interfere na vida do outro. Mas a mudança, a princípio, interfere na sua própria vida. Então, se você nesse momento está numa turbulência, sem falta de paz, em desequilíbrio, em desajuste, observe que isso começou em você. E que você pode mesmo parar. É uma questão de fazer uma reflexão. É uma questão de você parar e deixar de querer o outro na sua vida para querer você. Você é a peça fundamental da sua própria vida. A gente não está aqui para salvar o outro. Nós estamos aqui para nos reconciliarmos conosco. Sem manutenção de culpa, sem manutenção de desrespeito, sem manutenção de ironias consigo mesmo, nem tampouco vitimismo. Não existe acaso. A realidade da vida é que nós estamos aqui não para ser marionete.
Não somos marionetes da vida. Somos atores principais dela. Mas é preciso que a gente se encontre dentro desse palco. É preciso que a gente se encontre dentro desse contexto e observe quais são as nossas ações, o que estamos fazendo, no que precisamos mudar, quais as atitudes. E se você não tiver condição de sozinho encontrar algumas respostas, é preciso de um terapeuta, de um psicólogo, de psicanálise, de uma leitura, de uma oração. Ore. Se não tem recursos para ter acesso a um tratamento, um acompanhamento, Jesus está aqui. Nenhuma oração fica sem resposta. Nenhuma. E não estamos aqui na terra sozinhos. Todos os seres na terra têm um anjo da guarda. Agora é preciso que a gente dialogue com eles mentalmente, converse, peça apoio, peça uma orientação. Antes de dormir é muito importante fazer esse trabalho. Você não está só, eu não estou só. Mas nós estamos nutrindo uma solidão de nós para conosco mesmos. A paz é consequência da aceitação absoluta do agora, do presente. Gandhi já falava isso. Se você vive num campo de ansiedade e não vive no presente, você nunca vai ter paz. E a paz é a aceitação da realidade agora. E a vida tem mostrado pra gente que o agora é o mais importante. Daqui a pouco você não sabe nem se vai estar presente. O futuro nem começou, o passado não temos mais o controle, já passou. Mas o presente, como o nome fala, é um presente, é o agora. Então, pense agora na sua falta de paz e busque para 2022 um movimento de mais leveza. É uma proposta que eu estou me colocando e estou convidando a vocês, internautas, também. Porque não precisamos levar tanto peso. Não é isso que o Cristo espera de nós. Nós já temos a nossa cruz das nossas responsabilidades, das nossas ações, das nossas escolhas. Não podemos ampliar esse campo dessa cruz. Precisamos olhar para ela, dizer muito obrigada por você estar aí, muito obrigada pela oportunidade e vamos caminhar. É permitir o encontro chocante, mas curativo de si consigo mesmo. Não adianta fugir de si, não adianta eu fugir de mim. Não teremos paz desse jeito. Porque a paz começa em mim. Para começar em mim, eu prefiro internalizar-me. A paz exige conhecer a nossa temerosa sombra. Mas, sombra, o que seria uma sombra? A gente fala esse termo sombra, mas é bom a gente especificar o que seria sombra. Às vezes um orgulho exacerbado, uma vaidade exacerbada, uma inveja, uma gula, uma preocupação exorbitante em ter renda, em ter que mostrar ao mundo que você venceu. Então, é preciso encontrar-se com esse lado comprometedor e questionar esse lado comprometedor, por que ele é tão forte? Por que eu tenho tanto orgulho? O que é que está por trás desse orgulho? O que é que está por trás dessa gula? Eu estou querendo saciar o que através da comilança? O que é que eu quero mostrar ao outro com esse campo de vaidade exacerbada em mim? E ter autopiedade, autocompaixão.
Assim, não devemos impetrar guerra contra nós mesmos. Se você impetrar guerra, meu irmão, contra você mesmo, você não vai conseguir encontrar paz. Então a paz não está lá fora. A paz vai começar no momento que você, que eu, decidirmos encontrar paz dentro de nós, né? A alternativa maior para a paz: vencer a visão reducionista de que o homem é um amontoado de células sob o comando do sistema nervoso central, vitimado pelos fatores da hereditariedade e pelos caprichos do acaso e anulado pela morte. Então, a falta de paz está muito ligado à ideia de que estamos aqui por acaso, de que quem comanda a nossa vida é e somente só a hereditariedade e que a morte vai nos aniquilar. Então a gente vive em desespero, dia após dia, tentando resolver 1000 coisas, tentando ajustar 1000 coisas, sem lembrar que existe um campo atrás que faz todo o movimento para manter a harmonia da vida. E se existe essa energia, essa harmonia da vida, somos nós que estamos desalinhados a essa energia. Joana de Ângeles, no seu livro Autodescobrimento, de 1994, ela fala essa alternativa e ela diz: é preciso vencer essa ideia material de ser. Nós não somos só corpo. Para as pessoas que não acreditam na vida eterna, fazemos o convite para que você leia as obras de Allan Kardec, como o Livro dos Espíritos, que lá tem várias perguntas e várias respostas que vão facilitar a compreensão do que somos, por que estamos aqui, por que o planeta Terra é tão cheio de dores. E aí ele vai explicar. O Evangelho, segundo o Espiritismo, também vai fazer toda a narrativa das palavras do Cristo. Vinde e eu vos aliviarei. Por que o Cristo esteve aqui na Terra, num planeta tão cheio de dor? Se ele era o Messias, por que ele teve que passar por tanta dor? Porque ele sabe que a vida é eterna e que nós precisamos galgar a evolução. A escada de Jacó precisa ser trilhada, não só por Jacó. Jacó representa a humanidade. E nós precisamos galgar a nossa condição de evolução. Evoluir em que sentido? Eu não entendo quando a doutrina espírita fala sobre evolução. E por que a gente tem que evoluir? Por que a gente não tem que ficar como a gente é? Por que nós somos como somos e não podemos ficar como somos? Porque nós somos diamante, mas incrustado ainda. Se nós temos algo tão iluminado, por que não burilá-lo para reacender a luz que está dentro? E se Deus sabe disso e Jesus sabe disso, ele vem nos resgatar ou nos avisar de que há um caminho pela frente. E esse caminho é do indivíduo para com o coletivo e do coletivo para com o indivíduo. É uma via de mão dupla. Ninguém pode arrastar ninguém, mas o coletivo tem forças de levantar um caído. E um caído, ao se levantar, influencia outros indivíduos caídos a se levantar também. Então estamos num contexto onde andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Não podemos sair desse contexto, porque senão a gente pode se perder, e se perder feio. Estamos num momento muito crítico,
Mas ele disse que não nos abandonaria. Não é a proposta do Cristo nos deixar ao relento e desamparado. A proposta dele é de estar conosco. Agora, é preciso que nós nos endereçamos o nosso olhar, o nosso pensamento, o nosso sentimento a ele. Porque a energia dele está aí pairando. Mas e eu? Eu estou em conexão com essa energia? Ou eu só estou presa no material? Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que isso, tenho que aquilo, 4 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas da noite, eu não consegui dar conta de nada do que eu tinha que dar. E se for o seu último dia na Terra? Morreu, acabou? Não. Eu não sei se seria fácil morrer e acabar. Eu também não saberia te dizer agora se é difícil permanecer. Mas Jesus provou que a eternidade é para todos. Não só aqueles que aceitam a Jesus, mas para todos. E se todos nós fomos contemplados com a eternidade, é preciso a gente pensar no depois. Não pensar só no aqui, mas no depois daqui. Se nossa mente, se nosso espírito avança, mesmo com o corpo em decomposição, nós vamos levar nossas escolhas, nossos pensamentos, nossas emoções, e aí? O que vamos fazer com isso? Com esse caldeirão de questões não resolvidas. Então é preciso da gente começar a resolver nossas questões, meus irmãos. Se você tem uma questão com seu pai, uma questão com sua mãe, com o irmão, cunhado, familiar, profissional, está na hora de começar a resolver essas questões. Né? Porque liberar perdão significa se perdoar e perdoar o outro. Ninguém libera perdão para se perder no caminho. E não é fácil liberar perdão. Mas é altamente possível liberar perdão. Então, para a pergunta, teremos paz? Uma resposta sutil para o início do encontro com a paz. É o retorno ao divino. É o reconectar-se. Buscar-se, conhecer a si mesmo, superar a infância psicológica. Vamos sair desse papel de que o outro tem que cuidar da gente? Vamos sair do papel de que o outro o tempo todo tem que estar, tadinha, teve uma história tão triste. Se teve, foi porque foi necessário, aprendizado, é doloroso. Mas ninguém atrai nenhuma dor que não seja necessária para aprender algo. Vamos aprender a descobrir nossas dores, ver onde é que elas estão, o que é que mais nos dói. Vamos olhar para isso. Nossas sombras, nossos equívocos, nossas fraquezas, para a prática do auto-perdão, mas também para a mudança de direção. Jesus foi bem claro em relação a isso, quando ele curou o paralítico. Levanta-te e anda. João, versículo 5. Por que Jesus falou isso? Crê em ti. Jesus não veio a ele, levantou, tombou, empurrou. Não. Jesus, com a harmonia dele, transferiu a energia necessária, mas mostrou a ele, olha, tu podes, acredita em ti, porque tu é um espírito de luz. Ergue-te, levanta-te e anda. Tu és curado, segue um outro caminho. E ele dizia, não voltes a pecar. O que é que ele dizia isso? Por quê? Porque a gente precisa mudar de direção. Evitar certos tropeços que já fizemos.
Se fomos muito arrogantes, machucamos muito, vamos tentar evitar o que está por trás dessa arrogância, entender e mudar nossa forma de tratar o outro. Eu já descobri porque eu sou arrogante? Ok. Então, ao descobrir, eu me trato e eu não sou mais arrogante com o outro. Porque a cura é isso. A cura é não repetir o erro. É superar a visão micro e englobar a macro, acolhendo a magnitude do universo em nós. Tudo que está no planeta Terra nos compõe e nós compomos o universo. A natureza, ela nos dá tanta coisa. Só o oxigênio puro que cada um de nós respira sem cobrar absolutamente nada. Metros cúbicos. Imagine se eu tivesse que medir minha capacidade respiratória e ter que pagar um preço por isso. Quantos irmãos desencarnaram porque não tiveram oxigênio puro, que era envasado, cobrado e pago para nutrir os hospitais? Quantos perderam esse direito de estar aqui porque não tinha oxigênio? Mas pergunte-se se a natureza te cobra, se uma planta, ela só precisa ser respeitada, receber sol e água. Ela não vem te cobrar financeiramente nada. Ela só precisa de respeito. E o que é que nós humanos estamos fazendo nessa era de racionalidade? Desrespeitando, degradando. E os animais que fazem parte do cosmos, do universo? Cada um tem sua função. E quando a gente quebra a cadeia, a gente desarmoniza aquele contexto. E o que acaba gerando problemas na própria humanidade. Então, enquanto o homem andar desagregado de si, ele vai estar desagregado do universo que o rodeia. Mas a proposta para encontrar paz é justamente superar a visão micro, englobar a visão macro. Trazer a magnitude do universo para dentro de nós. Eu faço parte desse planeta, eu faço parte desse universo. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Porque ele me cobra quase nada, praticamente nada. Ele só precisa da manutenção. Só. A gente precisa aprender a coexistir. Existir só já não funciona mais. Eu não posso só existir, levantar, cumprir metas, né? Materializar minha vida. Isso é existir, é sobreviver. Não tem como mais. A gente precisa coexistir, englobar o outro na nossa vida, se englobar na vida do outro, englobar a natureza, os elementos que estão ao redor, mas sem desespero. Não é carregar o peso da cruz do outro. Não é esse o caminho também. Porque o outro precisa carregar o seu peso para aprender a não acumular. Por que a gente carrega peso? Porque a gente acumula. E de que forma? Cometendo equívocos. E quando a gente vai aprender a não cometer equívocos, quando a gente começa a segurar o peso do resultado desses equívocos, isso gera conhecimento, isso gera libertação. Então não é nenhum sistema coerente a gente carregar o peso do outro, porque a gente está tirando o direito do outro de aprender. Ele vai aprender a ser vítima. E você vai ser salvo por isso? Não. Não existe salvação nesse contexto. Entender que quando Jesus falou levanta-te e anda, é reconhecer que o outro tem poder, tem capacidade, tem condição. Eu ajudo, mas ele tem que fazer a parte dele. Um dos fatores que a paz precisa é emancipar-se e conscientizar-se através do resgate da temporalidade. A gente está vivendo num mundo atemporal. Com a tecnologia, a vida da gente foi invadida, a gente não tem horário para nada. Um feriado, está trabalhando dentro de feriado, horário de almoço a gente está trabalhando porque recebe um WhatsApp de urgência. A gente está atemporal, não tem tempo mais para muita coisa, entrou em colapso. Muitos cursos estão sendo dados em pleno feriado, a gente está perdendo a noção.
É muito mecânico tudo isso. A gente precisa pausar, sim. A gente precisa descansar, sim. E a gente precisa separar. A nossa condição humana tem limites. E até a necessidade de pausar é para retomar, reconectar, respirar. Então está tudo muito desalinhado. E o planeta convoca a gente para nos alinhar. E não dá para se alinhar de uma hora para outra, porque tem muito embaraço. A gente tem embaraço em todos os campos da nossa vida. E é para ficar desequilibrado por isso? Não. É para entender que a gente precisa começar a fazer um movimento de se alinhar. Primeiro consigo, quando a gente se alinha com a gente, flui mais as outras questões. Né? E trabalhar a temporalidade. O que é trabalhar a temporalidade? É o aqui e o agora, como já foi dito antes. Eu sei que um tempo pertence ao planeta Terra, a este campo de universo. Mas se a gente está aqui, então a gente precisa respeitar esse tempo. Outro fator é aceitar a vida tal como ela é. Sem querer brigar, contextualizar. Estou falando isso para mim. Né? Eu sempre fui de questionar muito. Eu sempre fui uma criança, uma adolescente que eu questionava tudo. Né? Faz parte da minha personalidade e eu tenho buscado a entender por que eu trago isso. Né? E aceitar a vida tal como ela não é ser submisso. Né? Não é ser submisso, porque a gente tem que agir e de forma positiva sobre a vida. Os conflitos estão aí, tem que ser resolvidos. Isso é fato. Não é deixar o conflito tomar conta da sua vida. Não. Mas você vai resolver dentro das suas condições, das suas limitações e dar tempo para que o resultado chegue. Mas você precisa agir positivamente. Se você está vendo de forma proativa que algo vai acontecer, claro que você tem que tomar decisões para que coisas difíceis ou mais complexas não aconteçam. Isso é o quê? É agir positivamente sobre a vida. Né? Porque Jesus não conclama a gente para submissão. Porque ele veio em um contexto onde o mundo, o Império Romano, estava com um modelo péssimo, terrível, de grande dor, sem justiça alguma para com nada. Já pensou se ele aceitasse tudo isso como submissão e não viesse aqui? Então ele não foi submisso. Ele agiu positivamente com o exemplo dele. Assim também Gandhi. Gandhi é um exemplo de não submissão, mas também de não violência, como Cristo. Sem violência, com exemplo, muda-se muita coisa. Dalai Lama diz que nossa natureza é livre, nossa mente é livre e o exercício dessa liberdade nos permite construir coisas positivas ou sofrimentos. Mas seja como for, sempre temos a liberdade. Roberto Crema, que é o psicólogo e antropólogo, vice-reitor da Unipaz, ele reúne 3 tópicos sobre a paz. Investir em nosso potencial de inteireza, de integralidade, de conectividade e comunhão. 2, ser capaz de sorrir. Olha que coisa simples, mas que ele traz uma verdade. Ele diz, sorrir porque a harmonia do nosso ambiente depende dessa condição. Paz tem a ver com harmonia. 3º tópico que ele traz é ser capaz de se doar. O que estagnamos em nós é o que retemos, é o peso de nossos apegos. Então, Roberto Crema, ele reúne esses 3 aspectos que interferem na paz. Para ele, né, Roberto Crema, não basta existir. Há que viver. Não basta viver. Há que ser. Não basta ser. Há que transparecer. Não basta transparecer. Há que servir. Então, mãos paradas, mente parada, não. Ação positiva
em harmonia. Mahatma Gandhi trouxe a cultura da não violência. Para ele, a não violência não quer dizer renúncia, né, a toda forma de luta contra o mal. Pelo contrário, a não violência é uma luta ainda mais ativa e real, embora no plano moral, não no plano bélico. Ela deve nascer do espírito. Não exclui a responsabilidade, mas, acima de tudo, traz a consciência da sua missão no mundo. A não violência é a mais alta qualidade de oração. A riqueza não pode consegui-la. A cólera foge. O orgulho devora. A gula e a luxúria ofuscam-na. A mentira a esvazia. Toda a pressão não justificada a compromete. Para Gandhi, a oração o salvou do desespero. A minha paz, ele disse, vem da oração. E que nós tenhamos consciência de que a paz do mundo começa em nós. E que a misericórdia de Deus possa sempre nos ajudar a entender o nosso papel no mundo e a nossa missão no mundo. Não importa qual seja, meu irmão, não importa. O importante é que você se sinta em paz e faça a sua parte. E que a espiritualidade maior possa tocar na sua alma, tocar na minha, que também tanto precisa de paz. Porque quem vos fala, meu irmão, é irmão como vocês. Não sou nenhum espírito evoluído. Sou tão necessitada de paz e tão necessitada da misericórdia de Deus como qualquer um. Precisando entender a mim para melhorar-me. Então o convite que a gente faz hoje, olhe para você, cuide de você, tenha misericórdia de você e busque-se para que, em harmonia com você, você possa se harmonizar com os demais que estão à sua volta, principalmente com a sua família, porque é a base de onde o indivíduo sai. Então, para a gente ter um pouco mais de equilíbrio, é preciso olhar para a família com mais amor, mais harmonia, muita paz, muita luz e esperança por dias melhores. Que assim seja.